Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Hoje abordaremos o módulo de pneumatologia, o que vem a ser isto: o estudo sobre o Espírito Santo, que vem de pneuma, sopro, espírito, logia, que vem de estudo, tratado. Vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, especializado em docência em filosofia e teologia, especializado em docência do ensino superior, e abri esse instituto teológico online com o intuito de capacitar pessoas, no estudo da teologia de forma gratuita. Por vezes você não pode pagar um ensino teológico, e coloquei em meu coração aplicar conhecimento de forma gratuita para todo aquele ou toda aquela que precisa e quer se esmerar na palavra de Deus. E neste módulo vamos estar tratando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa, se é que é uma pessoa, o Espírito Santo? Pois bem, disse na aula ao vivo para os meus alunos e fiz abrir a aula com uma pergunta. Imagine você fazendo uma festa de aniversário. Imagine você fazer uma festa de aniversário e, de repente, nesta festa de aniversário, você recebe seus convidados, todo mundo vai lá e te parabeniza, te cumprimenta. Mas, entre tantos, aparece um que vai na sua festa, come do seu bolo, salgadinhos e tudo mais, desfruta da sua festa e nem sequer olha no seu rosto, nem sequer fala contigo. Como você se sentiria? Os alunos, alguns responderam que se sentiriam muito mal, outros responderam que queriam até a pessoa, e se apresentaria, falaria com ela. Cada um reage de um modo. Mas eu fiz essa dinâmica no grupo para mostrar como nós fazemos por vezes com o Espírito Santo. Porque por vezes nós vamos à igreja, vamos aos cultos, adoramos a Deus, mas pouco sabemos a respeito do Espírito Santo. É como se ele fosse o dono da festa e nós não o cumprimentássemos. Sabemos muito bem quem é a pessoa de Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor. Sabemos muito bem quem é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas sabemos bem quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus? Primeiro, nós sabemos, que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas por que ele é a terceira pessoa da Trindade? Falando em Trindade, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós vamos encontrar a seguinte perícope do texto: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós sabemos que existe apenas um único Deus, mas um único Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós falamos em Trindade, nós entramos por vezes em colapso mental, porque é difícil entender o que vem a ser a Trindade. Primeiro, nós precisamos entender que a Trindade vem de um termo latino que significa trinitas, que vem de tri, que são três, obviamente, e unitas, que fala de unidade. Três unidades. Como conceber que uma unidade pode ser três? Talvez esse seja o grande mistério enfrentado até aqui para tentar explicar a Trindade ou a pessoa de Deus. Mas nós vemos esse mistério sendo desfeito em textos como Gênesis, capítulo 1, verso 26, ao qual o Senhor diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Dá uma ideia que Deus, na pessoa única, estava com mais pessoas ali unidas. Então nós entendemos que a Trindade é algo extremamente bíblico. E como já bem dissemos, bem abordamos, nós entendemos bem a pessoa de Deus, ou a pessoa de Jesus Cristo, mas quem é a pessoa do Espírito Santo? Existe um grupo por aí que diz que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, ou seja, a força ativa de Deus. Mas será que isso coaduna com as Sagradas Escrituras?
Se é uma força, seria como uma eletricidade. Se é uma força, seria como alguma coisa apenas que movimenta algo. Mas será que isso coaduna com as Sagradas Escrituras? Seria o Espírito Santo apenas a força ativa de Deus? E nós vamos para a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver com textos bíblicos que o Espírito Santo é muito mais do que uma força. Ele é uma pessoa. E uma pessoa, o que uma pessoa faz? Uma pessoa fala, uma pessoa tem vontade, uma pessoa se alimenta, uma pessoa ouve, uma pessoa tem sentimentos. E nós vamos ver pelos textos bíblicos que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Porque ele tem estas características. O Espírito Santo fala. Nós vemos lá em Atos 13:2 que ele falou, né? Ele disse, né? Pedindo para separar alguns homens, né? Para a obra. Então, se ele fala, somente uma pessoa pode falar. O Espírito Santo ensina, conforme nós vemos lá em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, ao qual diz que o Espírito Santo ensinou, ou ele ensina. O Espírito Santo, ele intercede, ou ele roga, conforme nós vemos lá em Romanos 8, 26. E o Espírito Santo também pode ficar triste de forma, vamos usar uma linguagem antropomórfica, né? Que ele pode ficar triste, conforme nós vemos lá em Efésios 4:30, ao qual diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que apenas uma pessoa pode ter ou fazer. Sendo assim, a Bíblia explica de forma bem clara que o Espírito Santo ele possui também vontades, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. E também nós vemos lá no episódio de Atos 5, ao qual, né, Pedro ele fala: mentiste ao Espírito Santo de Deus. Foi bem emblemático, dizendo nos versos 4 e nos versos 9 deste mesmo capítulo, capítulo 5, que Ananias e Safira estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus, deixando bem claro que ele era uma pessoa. Nós temos também a fala de Jesus Cristo em João, Evangelho de João, de capítulo 14, verso 16, ao qual ele fala do Paraclito, ou alguns costumam chamar de Paracreto, ao qual ele dizia que iria enviar um outro. Esse outro é o Paraclito, ou Paracreto, que significa, entre outros, consolador, advogado, ajudador, intercessor, defensor. Ou seja, o Paraclito é aquele que é chamado para ficar ao lado de alguém, para o ajudar, para o defender. E o Cristo falou que enviaria o Paraclito ou Paracreto, o nosso ajudador, o nosso advogado, o outro. Então nós precisamos compreender que Deus Pai, ele trabalhou ao longo da história, né? O Deus Filho trabalhou ao longo da história e tem trabalhado até aqui, e o Espírito Santo tem trabalhado a partir da era da igreja. Nós podemos conceituar e memorizar em nossas cabeças que Deus Pai, ele é o planejador, o arquiteto de todas as coisas. O Deus Filho, ele é o executor, aquele que executou aquilo que Deus Pai planejou. E o Espírito Santo é aquele que está aplicando hoje em nosso tempo o que Deus Pai planejou, o que Deus Filho executou, e o Espírito Santo ele está aplicando hoje a salvação, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós compreendemos a importância nesta aula da pessoa do Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem. Tanto é que se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, nós não temos a possibilidade de termos a nossa salvação. Por quê? Porque ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que seria essa blasfêmia? Conforme nós vemos lá em Mateus 12, 31 ao 32,
a pessoa do Espírito Santo seria rejeitar deliberadamente a obra de Deus e atribuí-la ao mal, conforme os fariseus fizeram no tempo de Jesus Cristo. Eram pessoas estudiosas, entendidas. Eles disseram que Jesus Cristo estava expulsando demônios por Beelzebu. Eles conheciam bem o que eles estavam fazendo e o que estavam falando, estavam tentando neutralizar a obra de Cristo, atribuindo ela ao mal, e eles estavam blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo. Então, eles estavam deliberadamente, rejeitando a oportunidade da salvação. Isso é, de certa forma, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que aplica a salvação, nos convencendo do nosso pecado. Então, essa é a pessoa do Espírito Santo. É aquele que aplica a salvação em nossas vidas hoje. E eles estiveram presentes, os três, por episódio do batismo de Cristo. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. E Deus Pai, lá na eternidade, bradava: "Este é meu filho amado em quem eu me comprazo." Os três se fizeram presentes nesse evento para mostrar a distinção entre os três. Pois bem, você gostou do nosso conteúdo desta aula? Deixe no comentário o que você achou dessa aula, Deixe o seu like, e nos ajude a cada vez mais a propagarmos a palavra de Deus. Quer ajudar o nosso instituto também? Eu também sou escritor, escrevi alguns livros, como A Predestinação sob uma Perspectiva Calvinista. Escrevi aí Mateus, Marcos e Lucas para teólogos. Tenho obras também aí no campo da teologia, do tipo O Homem que Queria Ser Livre, é um tanto filosófico com teologia. Tem também uma obra de ficção fantástica, que fala sobre um jovem chamado Asaf, que chama A Grande Batalha. É uma ficção que responde muitas apólias e muitas perguntas do dia a dia das nossas vidas. E se você quer ajudar o nosso instituto, quer ajudar este teólogo que convosco vos fala, você vai estar encontrando nos comentários aí um link que vai estar te direcionando à plataforma da Hotmart. Tem também Teologia Kids para crianças, 4 vídeos ali que vão estar explicando a criação do mundo, e historinhas bíblicas que vão estar ensinando as crianças sobre a vida de cristã, uma teologia kids, podemos por assim dizer. Pois bem, Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Convite para palestras também na sua igreja, vai estar também abaixo nos comentários o meu telefone celular, ao qual exclusivamente por WhatsApp você vai estar aí podendo nos contactar para palestras sobre Trindade, palestras sobre tipologia bíblica, entre outras. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.